Na verdade, assim, esse número 7 aí, em cada cultura, tem um significado, né? Esse 7 seria o intervalo de tempo que nós levamos para absorver o conhecimento de um ciclo e partirmos para outro ciclo, né? Se você for pensar aí, por exemplo, o que eu falei, a vida é rítmica. Então, esses ritmos estão ligados aí, quem lembra da lei do ritmo, né, que é dos princípios herméticos, está relacionado a isso, né? Então, nós vivemos num ritmo de 7 dias, né? E aí, como eu falei, a questão das notas musicais, a nota ela muda para uma oitava acima no final, como está aqui, né? Que é a mesma nota daqui de baixo, porém ela está num outro nível, né? Não é a mesma nota, é o dó, mas é um dó mais agudo, né? Vamos dizer assim. Então, qual a diferença do primeiro dó para o outro dó lá, do outro nível, né? É diferente. Então, esse setênio, ele é um ritmo que, como eu falei, está ligado ao biológico. E aí o Steiner, né, que eu citei, que realmente foi um gênio aí que criou essa questão da antroposofia. E antroposofia, o que, que é? É antropos, ser humano, e sofia é sabedoria, né? Então, ou seja, seria o conhecimento do ser humano, a sabedoria do estudo do ser humano, né? A sabedoria do ser humano. Então, foi um método, né? A antroposofia é um método de conhecimento da natureza do ser humano e do universo, que amplia o conhecimento obtido pelo método científico convencional, como a sua aplicação prática nas áreas da vida humana. Ele observava muito a questão das pessoas, do aprendizado, né? E ele gostava de, como ele era um grande estudioso, ele foi contratado para trabalhar aí numa escola depois. Foi uma coisa bem interessante que aconteceu. Ele começou a aplicar uma pedagogia chamada pedagogia Waldorf, né? Que ela é baseada na experiência, baseada na questão da criança aprender fazendo, interagindo com os outros, na natureza. É bem interessante. Existem escolas inteiras que se aplicam essa pedagogia. Então, a antroposofia, segundo o Rudolf Steiner, ela é a passagem do conhecimento humano para o restante do universo. O que quer dizer que o homem ele precisa se conhecer primeiro, ter um autoconhecimento suficiente para depois compreender o que existe à sua volta. Quando você domina o seu ser, quando você domina a si mesmo, fica mais fácil então você ter a noção do todo, né, do universo que te cerca. Então a antroposofia ela engloba diferentes áreas do conhecimento. Ela entra na saúde, entra na agronomia, na educação. Então, por exemplo, tem médicos que estudam a abordagem antroposófica para atender seus pacientes. Eles precisam entender, por exemplo, essa questão dos setênios. É muito importante para um médico atender o seu paciente, entendendo que idade que ele tem, que ciclo que ele está. Então, é um negócio bem interessante e baseado em vários estudos, né? Então, essa linha de pensamento compreende o seguinte, né? O que ele mesmo diz nas palavras dele: a vida passa depressa, ela é dinâmica, e entender melhor esses momentos poderá trazer uma conformidade, uma esperança. E lembrando que no século, 2 séculos atrás, aí a gente está falando aqui do início do século XX, ali, o final do século XIX e início do século XX, a expectativa de vida era 60 anos, né? Era muito pouco, 60, 70 anos, tanto é que ele faleceu ali com 64 anos. Tanto chineses quanto gregos foram os primeiros a observar que as mudanças biológicas e espirituais ocorriam de 7 em 7 anos na vida das pessoas, isso então chamado de setênios. Se o indivíduo ele tiver respeitado esse ritmo de cada setênio, ele vai chegar no 10º e ultrapassar o 10º setênio com a consciência e a sabedoria necessária para ele ter uma saúde e uma lucidez para ele ir embora desse mundo como se fosse o apagar de uma luz, o queimar de uma luz incandescente, por exemplo, né? Ele não vai ficar doente, ele vai dormir, morrer dormindo, ou ele vai, né? Vai dormindo, acordar, ele vai ter a passagem muito saudável, né? Vamos dizer assim. Né? E é em todo sentido, estou falando de saúde mental, estou falando de saúde física e lucidez.
E claro, além de estar muito resolvido, relacionado aí, tem pessoas hoje que estão ultrapassando 120 anos, a gente tem visto isso. Então tem um ciclo que ele vai, por exemplo, no final, lá aos 91 anos tem um novo ciclo. Aos 98 já tem um outro ciclo. Aos 105 é a constelação familiar real, né? E aí vai até os 112 ali, né? Não quero entrar nisso, mas esse ciclo ele vai até onde se aguenta, né? E o objetivo dessa teoria, desse estudo, é de alertar as pessoas das fases existentes, para que elas saibam e percebam que todas essas mudanças que elas estão enfrentando e as que estão por vir, evitem alguns sofrimentos, entre aspas, aqui, desnecessários. E eles aproveitam da melhor forma a sua vida. Então, quando ela entende que um ciclo é necessário e que ela está passando por aquele ciclo, a consciência faz ela perceber. A maioria das pessoas vive assim intuitivamente, não conhece isso, mas faz muita diferença ter esse conhecimento. A vida passa depressa e ela é dinâmica. Entender melhor esse momento, então, vai trazer, como ele disse, a conformidade e esperança. Só que um dos intuitos desse estudo é fazer com que as pessoas fiquem atentas. Elas saibam que a questão da tomada de decisão, as suas próprias ações, elas vão desencadear processos, estímulos que envolvem aí tanto a sua consciência, como envolvem toda a sua realidade. Ela envolve toda a sua existência, vamos dizer assim, para que ela possa ter uma mudança saudável, né? Então, essa teoria ela divide a nossa existência nesses ciclos de 7 em 7, e cada ciclo nós aprendemos com o anterior, desenvolvendo a habilidade previstas e assimilando tudo isso, e vamos para o próximo período de 7 anos. Então, eu falei dessas 3 aqui grandes níveis, que é o primeiro, o desenvolvimento físico, o segundo é o das escolhas, que aí está relacionado à luta, né, à experiência, e dos 42 em diante, a fase da maturidade, que depois você vai chegar na sabedoria, que é a fase, vamos dizer assim, do conhecimento. Então, preste atenção nesse gráfico aqui. Geralmente, como é que a gente enxerga a vida? Como esse gráfico que está aqui, né? Ele tem um ápice do vigor físico, depois vai caindo, 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 e a gente sabe que é assim, né? Alguns de nós aqui sabem muito bem e estão vivendo isso. Então, o que acontece? A questão espiritual é totalmente diferente, né? Ele é um ciclo que ele é básico lá e ele vai subindo cada vez mais à medida que os ciclos vão avançando, né? No meio disso tudo existe um caminho, né? O caminho da vida ali, a experiência, a realidade, que é de altos e baixos, né? E esse caminho eu resolvi trazer uma metáfora aqui interessante, é a metáfora das 4 estações. E aí eu dividi essas estações, vamos dizer assim, esses ciclos, esses macrociclos, em 4 estações, que elas também são cíclicas. Então tudo começa ali na primavera, né? A primavera é florida, tudo é maravilhoso, tudo é colorido, tudo é cheiroso, tudo é perfumado, né? A primavera da vida vai até os 20 anos. E, como você pode ver, tem uma mudancinha ali dos 20 para o 21, que já entra no verão. Então, a primavera é tudo maravilhoso, né? Adolescência, infância, etc. E aí vem o verão. Nossa sociedade, ela valoriza muito o verão. E o verão está relacionado a aproveitar a vida, uma vida voltada muito para a terra, né? Muito para o físico, muito para o material, né? Uma fase muito voltada para o físico, material, para as relações, sexual, tudo isso aí. O 21 até aí os 41, mudando para o 42. E aí vem uma questão interessante, né? Que é o verão, né? O verão ele está muito ligado a você semear ali também, né? Você semeadura, é uma semeadura, né? Na idade ali, depois dos 20 anos
até os 40, você está produzindo. Tem uma semeadura, né? E aí você vai... o que é o outono, né? O outono, ele está muito relacionado a essa questão da colheita. Por quê? A primavera tem flores, né? O desafio do verão é transformar essas flores em frutos. Então, o fruto no verão ele ainda não está maduro aqui, né? Nessa metáfora que eu estou usando. E no outono as folhas caem, né? Lá no inglês o fall, né? Cair e tal. Muitas pessoas não entendem, porque é uma fase assim de muita questão de reflexão, né? De não aceitação de muita realidade, né? Então, o que acontece? Esse outono, ele está ligado, por exemplo, aos frutos maduros. Quando você fala, por exemplo, em relação ao ser humano maduro, a gente não valoriza muito isso, né? Mas quando você pensa num fruto maduro, o fruto maduro é um fruto do ponto para você desfrutar dele, você comer ele, né? Mas a gente não faz essa relação com o ser humano, né? Com o ser humano no sentido que ele está maduro, né? Então, a partir dos 42, começa essa fase de maturidade, até chegar ali o inverno, que é uma fase de sabedoria, de introspecção, é uma fase de crescimento espiritual, é uma fase da sabedoria. Então, eu dividi nessas 4 estações para a gente ter uma visão melhor de como esse crescimento, essa evolução, ela está relacionada muito ao momento que você está vivendo. E, claro, é muito pessoal cada uma dessas fases. Porém, os ciclos, você tem que passar por eles e é necessário você aprender com eles, né? Aí, dentro desses ciclos, tem os setênios, né? Então, cada setênio é um ciclo aí menor que vai alterando biologicamente e vai alterando emocionalmente e espiritualmente cada um de nós, né? É bom lembrar que quando foi desenvolvido esses estudos, teoria, então a gente estava ali com a expectativa menor, mas o ciclo continua lá para frente, tá certo? Então esse gráfico aqui é interessante, porque ele mostra então a questão da biografia humana. Lá a criança no 0 ano está ligada à mãe, né? O mundo, tudo é bom, né? O mundo ali do 0 ao 7, ele está ligado com a calor humana, muita parte muito física, é como que ele descobre a capacidade física dele, a criança vai desenvolvendo afeto fundamental, né? Então, nós estamos ligados à nossa mãe. A partir do 7, nós estamos conectados com o pai, né? Tanto fisicamente como a questão do caráter, as fábulas, né? Aquele negócio assim, viverá felizes para sempre, aquela questão ali que ainda é ilusória, né? Está ligada muito à questão de sonhos, né? De fantasias, né? Então a criança ela desenvolve autoridade, desenvolve a questão dos professores ali, autoridade dos pais, dos professores, a inteligência dela começa a trabalhar, né, na questão física, né? As artes ali começam também a desenvolver. O mundo é belo. E aí depois nós nos desconectamos aí dos pais, aí que vem a fase da adolescência, nós queremos desconectar dos pais, da escola, aí vem os amigos, aí vem as influências, aí vem os modelos de pensamento, aí vem os valores, a própria personalidade começa a desenvolver, seus sentimentos, né? A palavra aqui nesse momento aqui é liberdade, né? São ideias, né? Experiências. Eu vou fazer um resumo disso até para que a gente possa depois entrar mais a fundo em cada um deles. Então, o 21, já aí você começa então a se conectar com o mundo, que aí você sai dos seus amigos e entra para o trabalho. Você está relacionado a quem? A sua vida profissional, o seu chefe está ligado a ele. Então, o mundo é ilimitado, as possibilidades do mundo, né? Você quer conquistar o mundo, você começa a descobrir a questão de relações interpessoais, né? Relações emocionais, a família, a questão dos parceiros, construir a própria família, né? No caso aqui. E aí você entra, então, no mundo lógico, depois desse setênio, você entra no mundo ali, lógico, da razão, organização,
responsabilidade, o primeiro emprego, crescendo financeiramente, crescendo profissionalmente, né? E aí você está ligado à sua profissão, que é estudar, é fazer uma faculdade, tudo isso aí, né? Questão espiritual. Tem uma questão interessante aqui, também nessa transição, é que está ligada muito à questão espiritual, né? Dos 27 para o 28. E quando você não fecha esse ciclo, existe um problema, né? Tem muitas pessoas que morreram ali com 27 anos, inclusive pessoas famosas aí, vários cantores, porque não conseguiram fechar esse ciclo da questão do espiritual também. Depois vou falar mais sobre isso. Então, quando você chega no 35, você tem ali, não, o mundo tem limites, espera aí, né? Qual que é o sentido da minha vida, né? Qual que é o meu propósito? Será que vale a pena eu continuar nessa profissão? Muitas pessoas mudam a vida ali radicalmente com os 35 anos, né? Dos 35 aos 38, começam a ter grandes mudanças ali, né? Do 28 ao 35, as pessoas se casam, muitos ali vão ter esse salto, porém, grandes mudanças acontecem nesse setênio aqui, dos 35 a 42. Então, aí você tem uma maturidade psíquica, que você começa a buscar mais também o espiritual, né? E aí você se conecta com o planeta de outra forma. Do 42 para frente é a fase já da sabedoria, né? É a sua própria percepção do mundo, o mundo tem possibilidades, você se torna um aprendiz de novo, você começa a estudar de novo, você começa a descobrir coisas diferentes, né? É uma coisa bem interessante. E existe nessa fase posterior aqui, você tem um amadurecimento espiritual em crescente. Se você for olhar aqui, né, aqui a fase física, ó, essa linha verde, linha azul aqui, e a roxa é a fase espiritual. Então ela começa a ter o seu ápice no 42 e ela vai subindo aqui, ó, né, essa linha roxa. Então a gente pode dividir então a fase receptiva, a fase expansiva e a fase social, né? E aqui, quando você chega no 49 para frente, você já tem uma família constituída, você já está definido nessas áreas, você vai começar a servir, né? Você vai começar a experienciar outras coisas, você quer buscar outras coisas. Provavelmente, muitas pessoas, por exemplo, começam uma profissão nova aqui, começam a fazer coisas novas, diferentes, mudam a realidade deles totalmente, né? Novos relacionamentos, muita questão aqui do paizão, cuidar da família, dos pais e mães, né? Também desenvolver as pessoas que estão em volta, né? Está muito ligado a isso. E a fase mais espiritual, mais mística aqui, é depois dos 56, quando a vida e o mundo fazem sentido, e aí você começa a integrar todas as outras fases a partir daí. Então, eu quero aprofundar um pouquinho mais nessas linhas. Nesses 0 a 7 anos aí, o que a gente tem? Você tem aí um encontro entre a parte da individualidade, né, a parte biológica, dentro do ventre, e vai desenvolvendo com a questão que você recebe toda a carga de DNA, né, toda a herança que você recebe ali, vai sendo aplicada no meio que você foi acolhido, que é a sua família, né? A hereditariedade está marcada nas células do corpo no primeiro setênio, e a ação das forças herdadas são armazenadas nos rins para a vida inteira, deixando assim a marca da fisionomia do corpo do indivíduo. Eu falei da pedagogia Waldorf, né, que foi usada em várias escolas, e hoje é usada em várias escolas, como uma filosofia baseada na antroposofia, na qual essa primeira infância, essa criança, ela começa a perceber esses aspectos mais positivos do mundo. É interessante essa pedagogia porque ela incentiva, a criança é incentivada a se identificar com a felicidade dos momentos, com as coisas boas e agradáveis que estão em volta dela, com a natureza, com os amiguinhos, etc. Então, esse primeiro setênio está ligado ao movimento livre, brincadeiras, corrida, etc. E aí vem do 7 aos 14, que é o sentido de si e a autoridade do outro. E aí a criança se conecta com a questão do despertar das emoções,
Então é necessário ter uma sabedoria muito grande, os pais aqui, para trabalhar as emoções das crianças nessa idade. Esse segundo setênio, ele é muito importante por quê? Porque muita gente que não desenvolve a parte emocional aqui vai ter problemas nos próximos setênios. Então, se você tem filhos, né, sobrinhos aí, começa a pensar que o emocional das crianças é extremamente importante nessa fase dos 7 aos 14. E aí começa o quê? Surgir os dentes, né, o sistema, os órgãos todos sendo constituídos, coração e o pulmão, os órgãos vitais, né? E aí desenvolve essa exteriorização da vivência. Então, é nessa fase que o indivíduo ele chega no mundo, né? Ele começa a descobrir mais, ele sai da questão da interiorização e começa a ir para a escola, ele começa a fazer as trocas, e as trocas são muito importantes nessa fase. E aí ele começa também a questão das normas, dos hábitos, né? Sendo absorvido. E como eu falei, o equilíbrio emocional está relacionado a essas relações interpessoais. E aí vem, então, o terceiro setênio, que a palavra, como eu disse aqui, é liberdade. Eles não querem mais os pais, não querem irmão, nem querem os professores, eles querem coisa nova, né? O sentido de liberdade aqui, no sentido corporal também, começa a se autodescobrir como ser físico no mundo, né? E reconhecer e ser reconhecido, de certa forma. Né? Então, esse ciclo aqui, ele é muito importante. A entrada dele, a estabilidade desse ciclo está muito baseada nos dois ciclos, no ciclo anterior, no segundo setembro. Né? E aí, essa questão de viver para o belo, né, no segundo ciclo, está ligada a uma tensão. Existe uma tensão no ambiente entre as possibilidades e impossibilidades, aos desejos, né? A mulher ela começa a menstruar nesse ciclo, o homem ele começa também a se tornar fértil nesse ciclo. Então essa tensão ela gera alguns rompimentos, né? Alguns conflitos, né? Internos e externos. Existe uma dificuldade também de ouvir o outro aqui, de entender as outras posições. Então é natural porque a biologia ela vai impactar também na questão emocional dessa fase. Então, por isso que é importante essas trocas, né, nessa fase, o diálogo, a abertura ao novo, praticar a compreensão, ver a necessidade do outro, não só a sua, né? O aprendizado, o meio que ela está envolvida vai fazer toda a diferença nesse jovem, né? E é um momento de escolhas, grandes escolhas, né? Qual vai ser minha profissão, né? O que eu vou fazer para o resto da minha vida, né? Que profissão que eu vou desenvolver. Então é a fase onde o ser humano sai do mundo mais ilusório, né? Da infância, ele já vai entrar, então, em conexão com a Terra, né? Com o mundo verdadeiro, com a realidade, com a cidadania, com a sociedade, com o mundo. E aí, no quarto setênio, você já tem uma questão do ego aí, né? De entrar no eu, no self, na individualidade, né? E o self ele se torna poderoso, né? E aí é uma fase onde a individualidade ela é necessária aqui e ela prevalece. E esse eu, ele vai se formando ali com base no que essa pessoa está absorvendo do mundo. Começa também um processo de crescimento mental e espiritual. Muitas pessoas entram numa religião ali com 18 anos, entram num grupo de jovens, entram numa seita, entram num algum movimento, né? Com essa idade aí, dos 18 aos 21 anos. E aí você começa a conectar os dois mundos, aí, o celeste e o terrestre. E aí tem a questão da força física, né? Do vigor físico, da fertilidade, fase da alma, da sensação, da emoção. E aí você não quer mais ficar com a sua família, né? Alguns aí saem nessa idade e conseguem fechar bem o ciclo, conseguem já ter uma independência, ter um emprego, né? Eu lembro que eu saí dos meus pais, saí com 22. Eles não estavam preparados para sair, mas eu estava. Não foi fácil, mas são questões assim que são, né, muito bem analisadas. Você tem que analisar muito bem a realidade de cada família, de cada um.
E aí ele começa a questionar, né, se ele está indo no caminho certo, né, se ele consegue ir sozinho, etc. Então a história dela começa a ser traçada nessa emancipação. Então essa emancipação, ela é um desprender ali daquele núcleo, daquela célula que ele foi desenvolvido, para já uma experiência de amadurecimento, né, através do aprendizado. Então ele está sendo preparado para entrar na fase aí da luta, né, vamos dizer assim, na fase da experiência. E o quinto setênio é uma fase já das profissões, né, que ele vai começar então a desenvolver ali a questão profissional. Existe também uma questão, uma sensação de vazio, de angústia, né? Você começa a ver assim a diferença entre ser jovem e começar a amadurecer, né? Já começa a ver esses pontos aí diferentes, né? E muitos se sentem impotentes nessa passagem da juventude para a maturidade, para um viver mais racional, mais sério, mais responsável. E ele vai construir família, a própria família, né? Ele vai se casar, provavelmente, eles vão se casar e tal. E vai também a questão da decisão do trabalho, o desenvolvimento. E aí existe a crise dos talentos, que acontece nessa fase, né? E esse ciclo aí, ele tem uma busca espiritual maior. É aí que eu queria falar. Então, assim, o que acontece? Tem pessoas que não conseguem passar do ciclo do quarto setênio para o quinto, porque não se conectaram com essa busca espiritual. A gente tem aí exemplos, por exemplo, da Janis Joplin, daqueles músicos ali, da Amy Winehouse, que morreu com 27 anos, Janis Joplin, 27, Jim Morrison também faleceu com 27, Kurt Cobain. Então você tem pessoas ali, existe até um clube ali de pessoas que perderam a vida entre a mudança desses ciclos, porque não tiveram essa questão do espiritual ali sendo desenvolvida de alguma forma. Então, o que acontece? Quando você não amadurece em certas coisas, você vai ter a oportunidade ali dos 21 e tal, mas quando isso não se fecha, né, provavelmente você sucumbe ali, né? Então é uma questão muito séria ali que a gente tem que analisar, e que essas crises, né, cada final de um setênio, você passa por uma crise. E a crise nada mais é que uma mudança de paradigma, né? Um amadurecimento, né? E a renovação é necessária nessas mudanças de ciclos. E quando você fecha bem esses 5 primeiros setênios, aí você prospera, né? Você vai se desenvolver aí nessa fase aí, que é a fase da configuração familiar, de você se aprofundar na questão do mundo espiritual, qual que é a essência das coisas, né? Você se torna mais maduro para as coisas, né? E aí você começa a sentir as questões físicas também, rugas, cabelo branco, essas coisas começam no sexto setembro. E aí a carreira, a família ou não, os desejos, tudo já teve seu tempo, e você começa a ter algumas urgências, vamos dizer assim. Eu preciso cuidar mais do meu físico, né? Há um desaceleramento, porém você quer ali ativar algumas coisas que você fica com medo da velhice nessa fase. Aí você vai o quê? Eu vou fazer mais exercícios físicos, vou trabalhar a minha saúde, minhas formas, minha alimentação. Você começa a buscar conhecimentos novos. Existe uma mudança no ritmo metabólico do seu corpo, né? Então, é uma fase de consciência, vamos dizer assim, de grande reflexão. A fase do sétimo setênio, ela já começa a ter uma questão ali, né, como eu falei, uma continuidade dessa questão das urgências, e começa a trabalhar assim, do jeito que está não dá para ficar, né? Eu preciso de mudança, eu preciso usar o conhecimento, a experiência que eu tenho para avançar, né? Manter essa questão da expansão na vida, mas também olhar de alguma forma para os outros, né? Você começa também a ajudar outras pessoas aí, questão familiar, questão profissional, você começa a apoiar outras pessoas. É uma fase de tomada de decisões,
né? Você vai ali passar por mudanças gigantescas nessa fase. Tem muita gente que se divorcia nesse 7º setênio, né? Tem muita gente ali que vai ter um filho, né? Tem muita gente que vai sair de um emprego, tem muita gente que vai abrir uma empresa, tem muita gente que vai entrar num outro emprego. Então, essas grandes mudanças acontecem no 7º setênio, não é por acaso que é no 7º, né? É uma fase de grande transição na vida aí dos 42 aos 49. Aí. Quem está nessa fase diz, eu! Então, assim, queremos mudanças, né? Estamos em busca do novo, mas o envelhecimento, que é uma mudança natural, nos assusta, incomoda, gera ansiedade, e aí você é obrigado a ter uma mudança no seu comportamento em relação a você mesmo e ao mundo, né? Então, aí nesse gráfico a gente consegue ver então as primeiras fases. Então, a infância, a percepção do eu, a modelagem, que é a minha percepção do mundo e como eu quero construir o meu caráter, e a realização do eu é do 7 para frente, né? A maturação física. Você tem 21 anos para você aprender, né? E 21 anos, então, para experienciar. Então, os primeiros 21 anos você aprende, os próximos 21 anos você experiencia, né? Né? Então, tem ali as emoções com os 21, a razão com 28, e no ciclo do 35 ali você é testado pelos seus limites, só que você tem muito mais consciência. Né? Então, ele coloca aí essa fase, a fase do lutar, vamos dizer assim. Né? E você entra numa fase do 49 ao 56, que é ouvir o mundo. Você começa a observar, a ouvir, você começa a querer cuidar dos filhos, até dos netos também. É o desenvolver do espírito, é uma tranquilidade, é uma paz, né? Ali você vai curtir a vida de várias formas, né? Você quer relaxar, né? Aí você tem uma vitalidade diferente, você vai ter mais o lado humano, mais de se conectar com as pessoas de uma outra sensibilidade, né? Vamos dizer assim. Depois dessa fase tem então a abnegação e sabedoria, é uma fase de recolhimento, é uma fase ali de introspecção, é uma fase, como eu falei lá, do inverno, né? E a antroposofia ela acredita que esse ano aí, né? Essa fase, ela traz uma mudança brusca na questão das relações humanas, né? E como ele se relaciona com o mundo. Então, ele vai se isolar, ele vai querer estudar, ele vai querer estudar livros como o livro de Urântia, a Bíblia, ele vai buscar filosofias, ele vai querer viajar, ele vai querer ficar sozinho. Então, é uma coisa bem introspectiva aqui, muito voltada para a questão do aprendizado, né, da sabedoria, dos sentidos espirituais, de internalizar-se. Como eu falei, a fase da reclusão, né, autorreflexão, muitos questionamentos, é uma etapa mística, intuitiva. O que eu consegui realizar até aqui, né? Como que está o meu corpo? Como é que eu posso melhorar isso? Como é que estão meus sentidos, né? Aí ele vai analisar também essa questão, né? Minha aposentadoria, o que eu vou fazer daqui para frente. 10º setênio em diante, do 10º em diante, é a fase do mestre. Essa fase do mestre é aquele que ensina, né? É muito necessário, né, você chegar a uma certa fase, aí a fase dos 49 aos 50, você precisa de alguma forma começar a dar palestra, começar a ensinar. Porque você não começa a ensinar, você começa a transferir conhecimento, alguma coisa vai te travar lá. E aqui você tem a nova oportunidade de ensinar o que você sabe. Então, nessa fase é fundamental que você ensine, né, que você cuide, né? E aí você renova aí sua relação conjugal, a sua relação com netos, família, etc. É a fase dos sentidos da razão de existir, né? É a fase do ápice do Ikigai, né? Da razão de existir, vamos dizer assim. Mas se a gente for pegar esse setênio do 49 ali para os 50, se a gente for lembrar, por exemplo, Michael Jackson, ele
Ele morreu com 50 anos, você vai analisar a vida dele, ele queria repetir a mesma coisa que ele sempre fez ali. Ele estava querendo fazer a mesma coisa, ele tinha que ter mudado, ele tinha que ter virado um palestrante, tinha que ter virado uma pessoa que ensinava os outros, né? Então, as pessoas, às vezes, que têm muita influência, a pessoa que tem muito poder de comunicação, você tem personalidades aí que faleceram nessa idade que não concluíram essa fase, né? Então, era para ter ali virado mais uma pessoa que ensinava as outras. Então, se essa foto é importante, essa imagem que eu estou colocando para vocês, é importante porque os ciclos são necessários, né? Se você for lá e cortar o casulo da lagarta, ela não vai ter força para voar, né? Então, o que você precisa? Você precisa passar por cada ciclo por você mesmo, até você virar o que você tem que se transformar, né? Então, ciclos de crise fazem parte desse processo de renovação. E o que não foi resolvido, você pode saber que vai retornar para você. Se você não conseguiu resolver a maturidade financeira, vai surgir de novo problema para você resolver. Não conseguiu resolver a questão emocional, vai surgir de novo problema para você resolver. Só que em outro nível, né? E aí que é aquele camarada que erra várias vezes, né? Nossa, mas essa pessoa ela tem a tendência a insistir no erro, né? E tá, na verdade, ele está recebendo a oportunidade de aprender com aquela circunstância novamente. Então, a vida ela vai criar condições para você enfrentar aquilo que você deveria ter passado anteriormente, né? Então, aqui, novamente, a questão do físico e do espiritual, né? Aqui, e as fases mais detalhadas aí para vocês perceberem. Então, o verde é o aprender, o rosa aqui é o lutar e o azul tornar-se sábio. Então, dá para você fazer um seminário inteiro baseado nessa teoria dos setênios e no estudo também biológico, emocional, espiritual. Então, é muito material que eu estou condensando aqui muito rapidamente para vocês. Tá? E eu quero então, finalizar aí com a frase do Rudolf Steiner: a nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres, que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para suas vidas. E é isso, meus queridos. Deixo aberto aí, gratidão, deixo aberto aí comentários, dúvidas, sugestões, críticas, reclamações. Quando que nasceu eu não estou ouvindo aí. Steiner mesmo que eu... Ele nasceu em 1861 e faleceu em 1925. 25. Ele não pegou o livro de Urante, não. Ele pegou... Mas não pegou, na realidade. Né? Ele não pegou, mas ele é um cara que tem uma visão que se encaixa muito com as questões do livro. Né? E eu diria para você que ele recebeu, assim, do mundo espiritual alguma coisa, porque sim. Entendeu? Se encaixa muito. Ele recebeu uma revelação, porque você veja ali a primeira fase, do 0 ao 21, né? É a fase ali que que é ajustador, o ajustador tem um nome. Então, ele tem 3 nomes, né? O ajustador. O primeiro, eu sei que é ajustador. O segundo é monitor, alguma coisa assim. Eu não lembro qual deles, mas eles têm um nome. E quando é 60 anos, 40 anos já é controlador do pensamento. Monitor, sim. Ajustador e controlador. Como é que é? Acho que o primeiro é monitor, né? Ah. O segundo é ajustador e o último é controlador. Controlador, né? Depois dos 40 é controlador. Então, mais ou menos dá para, né? Dos 20 aos 40 é ajustador. E dos 40 em diante é controlador, né?
Faz sentido, porque daí você está mais conectado com a espiritualidade ali, né? Como dizem. E se você pegar esse estudo, ele dá para se conectar com N outros conhecimentos que se encaixam. E aí eu desafiei o mestre da Molinha a fazer uma conexão com o livro, porque eu acho assim que a questão dos ciclos ela está muito ligada, né? E aí eu acho que é muito denso, mas é um material assim que acho que é muito enriquecedor para nós se a gente for associar esse estudo até o conhecimento do livro de Urântia, tá? Então, Dali, tem uma coisa que o livro, logicamente, fala dos círculos cósmicos que você tem que passar. Você tem que chegar do 7º ao 1º, e esse é o nosso grande desenvolvimento dentro dos círculos cósmicos. A gente tem certeza, a gente sabe algumas coisas dentro dos círculos, mas a gente não sabe todas. Eu acho legal, eu acho que o Rudolf Steiner ele veio junto de uma época que veio Shri Aurobindo, veio Paul Branton, veio Einstein, veio uma série de seres no século passado que deram todo impulso para a humanidade que a gente está desenvolvendo agora. E foi exatamente no período do livro de Urântia, que o livro estava sendo vindo também. O Rudolf Steiner que mostrou os 12 sentidos humanos em 1916. E hoje a ciência reconhece que a gente tem tanto os sentidos externos quanto os sentidos internos e que somam 12, né? Mais ou menos 12 sentidos. O que eu me pergunto em tudo isso, acho que ele recebeu mesmo, esse cara ele não veio à toa, mas existe também a questão do ajustador. Porque quando você fala da fase espiritual, ela não começa do 0, ela começa dos 5 anos, que é da chegada do ajustador. E aí ela começa a ter o desenvolvimento. E nessa primeira fase do ajustador, ele vai realmente influenciar nos seus pensamentos. Ele vai como que imprimir os seus pensamentos, né? Para quando você chegar naquela fase mais para frente, você desenvolva essas coisas. Ele vai plantar sementes para que depois você desenvolva, e depois dos 63 ele se transforma no chamado monitor misterioso, porque aí ele já fez o trabalho dele. Mas ele vai fazer toda a influência no seu cérebro para que você desenvolva os valores do paraíso, para que você tenha isso e você experiencie mesmo, realmente, aquela parte após os 21, até os 40, até um pouco mais, você vai vivenciar o mundo e você vai experienciar a questão dos seus valores, que ele modificou a sua mente ao longo desse primeiro passo. Então, você vai experienciar aquilo e transformar verdadeiramente em valores, porque é provavelmente aí que a sua alma comece a ser formada. Pelo que eu entendo do livro, com 16 anos você tem a personalidade formada. Aí você é responsável por você mesmo, por suas decisões. Antes disso, você vai para o berçário probatório. Se você morre antes disso, você vai para o berçário, que eles chamam de berçário probatório, para ter o desenvolvimento. Porque você não tem a personalidade formada e você não tem como caminhar. Então, é legal a gente juntar isso com como o ajustador vai conduzindo esse ser humano para que seja feita a vontade dele, né? Para que ele se vire para o espírito, basicamente. É bacana isso. Seria lindo se a gente conseguisse associar com os 7 círculos cósmicos. Isso seria bárbaro, mas não é simples. Não é simples. Não é simples. Por isso que é um desafio. Eu estudando isso, né? A primeira vez que eu vi esse tema foi quando eu fiz a minha formação em Master Coach em 2015. Foi muito superficial, mas aquilo ali me chamou muita atenção. Então, eu venho estudando há algum tempo esse estudo, e ele é muito importante porque se as pessoas percebem a importância desses ciclos, elas vão entender que alguma coisa que elas não fizeram no anterior é necessário fazer.